Inicia agora uma discussão reflexiva e abrangente sobre o autismo, conectando o conhecimento científico com perspectivas espirituais enraizadas na fé cristã. Ao longo da história, o autismo foi mal compreendido, porém o conhecimento sobre ele evoluiu desde as primeiras interpretações errôneas até os insights neurobiológicos modernos. Diversamente do que se pensava, o autismo não é causado por trauma emocional ou negligência parental. Todavia, está ligado a disfunções cerebrais orgânicas e anomalias do neurodesenvolvimento. A estrutura cerebral desorganizada e atípica de indivíduos com autismo é descrita especialmente em relação à percepção e ao processamento social. Vê-se, portanto, a importância da intervenção tempestiva e do apoio contínuo às crianças com transtorno do espectro autista. O tema deste trabalho será sobre o autismo. Verdade prática do livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Como é feliz o homem que tem sabedoria e conhecimento. Enquanto estamos aqui, somos a luz do mundo e o sal da terra. E quanto mais bem informados estivermos, melhor, pois assim dificilmente seremos enganados e nossos dias sobre a terra serão prolongados. Ajudaremos nossos irmãos e fortaleceremos a nossa fé em Cristo. Pois bem, os estudos sobre o transtorno do espectro do autismo tiveram início em 1908. Naquele início de século, caso a pessoa apresentasse atitudes inadequadas, era retirada do convívio, pois não se sabia como proceder no manejo desses comportamentos. E os estudos sobre o autismo começaram a ser feitos realmente a partir de 1940. Os pesquisadores a seguir se destacaram: Leo Kanner e Hans Asperger. Kanner recebeu os créditos por nomear e validar esses padrões de comportamento que começou a ser identificado como autismo infantil precoce, autismo infantil, criança atípica e até mesmo psicose infantil. Esse psiquiatra também recebeu críticas por associar o autismo a trauma ambiental e a negligência materna, que, segundo ele, seriam os responsáveis pelos sintomas de retraimento e apatia ligados ao autismo. Contudo, a posição de Bernard Heinlein, que tinha um filho autista, refutava tais premissas com pesquisas que apontavam dados sobre a associação do autismo com a disfunção cerebral orgânica. Este psicólogo foi importante para a formação da Sociedade de Autismo da América, voltada para pais de autistas. E ainda hoje, suas pesquisas influenciam muitos estudiosos da área. Nos anos 70 e 80, vários estudos relacionados ao autismo foram paulatinamente mostrando anormalidades bioquímicas nesses pacientes, disfunções em determinadas áreas cerebrais. Aos poucos, os pesquisadores passaram a perceber que a causa do autismo não estava vinculada a fatores emocionais, mas sim a bases neurobiológicas. Curiosidades. Com a evolução da história da ciência do cérebro, muitos estudos contribuíram para o entendimento do processo de aprendizagem. Um dos mais relevantes é o que identifica que movimentos auxiliam no ato de aprender. Ou seja, foi derrubado aquele paradigma retrógrado de que para aprender o indivíduo precisa estar quieto e parado. Dessa forma, mostra-se fundamental o papel de práticas motoras, atividades físicas para o desenvolvimento humano. Informação
é poder. Na gestação ocorre a divisão embrionária. Daí, resumidamente, vão surgir estruturas anatômicas do sistema nervoso. O tubo neural que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. Esse período é de suma importância para o desenvolvimento do feto, uma vez que se forma a divisão anatômica do sistema nervoso. Cérebro, mesencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo. Logo, tudo que a gestante consumir, ingerir ou ficar exposta nesta fase pode auxiliar ou prejudicar o desenvolvimento do feto. Agora imaginem essa grávida fumando, usando drogas, consumindo álcool. E ao falar drogas, também me refiro aos medicamentos, inclusive os anticoncepcionais, aos conservantes, estabilizantes, aromatizantes, umidificantes, sódio e o famigerado caramelo 4 dos refrigerantes. E a lista é grande. De acordo com a Anvisa, existem cerca de 350 aditivos autorizados para uso em alimentos no Brasil. Alguns aditivos, inclusive, são proibidos em outros países, como os Estados Unidos. E sem falar no benzopireno. Esse composto orgânico é um agente carcinogênico potente e mutagênico que causa câncer e danos ao DNA. É comprovadamente cancerígeno para o homem, que tem como fontes a queima do cigarro e do carvão, alimentos grelhados na brasa e defumados, de acordo com o saudoso Ricardo Feltri, autor brasileiro de livros de química do ensino médio. Didaticamente falando. Conhecer a mente do autista, que não se encontra de forma organizada e apresenta modelagem incomum, é fundamental para se buscar meios de proporcionar a estimulação cognitiva e ajudá-lo em seu desenvolvimento. As ligações, as ramificações, as pontes não agem da forma como se espera. Não há funcionalidade cerebral que não consegue processar adequadamente as informações. Uma vez que cabe ao cérebro a percepção social, que tem como objetivo preparar o ser no mundo para situações sociais que ainda vão acontecer, a pessoa típica consegue reconhecer, elaborar, antecipar, processar e responder de maneira adequada e harmoniosa a um contexto ou contato social. Para o autista, tal habilidade é ausente. Por isso, muitos não conseguem perceber o ambiente ou interpretar o espaço, o que explica por que há dificuldade para o autista em demonstrar empatia nas situações do cotidiano. Conceitos abstratos. Durante o crescimento da criança, há algumas podas neuronais que permitem que o cérebro elimine conexões neurais desnecessárias ou fracas, fortaleça as conexões importantes e libere espaço, digamos assim, para que outras sinapses ocorram. Alguns pesquisadores relatam que, em alguns casos, como as pessoas com autismo, a poda neuronal não ocorre, e isso interrompe ou faz regredir habilidades aprendidas. Essa regressão pode causar anormalidades e situações irreversíveis. Assim, crianças com idade entre 1 e 3 anos podem ter regressão no aprendizado pelo fato de a poda não ter sido realizada. Logo, o pequeno perde suas habilidades que tinham sido conquistadas anteriormente. Devido a isso, os pais devem estar atentos aos comportamentos dos filhos, nesses anos iniciais principalmente. Porque, quanto mais cedo se inicia uma intervenção adequada, melhor o prognóstico e maiores as chances de desenvolvimento da criança autista. Em relação a esse tema, autismo, se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários, que responderei. Caso eu não saiba a resposta de imediato, pesquisarei em fontes idôneas
e darei o feedback. Um forte abraço, fiquem na paz.